A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais uma live devocional, Comunidade Cristã Auto Refúgio, mais uma segunda-feira, mais uma live para honra e glória do nosso Senhor. Mais um dia, né? Mais uma semana, mais uma segunda-feira, o Senhor soprou ar sobre os nossos pulmões, né? Mais uma oportunidade de escolhermos ser diferentes, fazer diferente, de escolhermos mergulhar mais na presença do Senhor, e louvado seja o Senhor por tudo. Vamos fazer uma oração inicial em nome de Jesus e vamos para a palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti essa live, Pai. Eu oro, Pai querido, Pai amado, que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo conduzindo, Pai querido, Pai amado, do início ao fim, Pai. Ah, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que vai entrar, aqueles que estão entrando, aqueles que vão ouvir depois. Conduza, Senhor, as palavras, Pai, que eu esteja sensível à Tua voz, Pai. Conduza, Pai querido, Pai amado, a oração, conduza, Espírito Santo, cada palavra que sair do meu lábio, Pai. Que seja somente o Senhor, me esvazie de mim mesma, Pai querido, Pai amado, e me encha com a Tua presença. Pai, toque nos corações, Pai querido, dos Teus filhos, Pai. Nos renove nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Pai querido, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, venha entrar nos nossos corações, trazendo mudança, trazendo refrigério para nossa alma, Senhor Jesus. Pai, nós entregamos e colocamos diante de Ti neste momento essa live. Pai, Senhor Jesus, venha com a Tua doce presença, nos abrace nesta noite, Pai querido, Pai amado. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Senhor Jesus, invada, Senhor, a nossa casa com a Tua presença, que Tua presença seja palpável nessa noite, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Senhor, com porção dobrada, Senhor, cheios da Tua presença, renovados para iniciar mais uma semana, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele me trouxe essa palavra e dentro desse texto, o Senhor, Ele me deu 3 direções. E eu quero compartilhar uma direção com vocês que fica lá em Êxodo 16:2. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Êxodo 16:2 diz assim: Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. E vamos lá, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O povo de Israel saiu do Egito e já estavam vendo e vivendo grandes sinais de Deus. Enquanto estavam no Egito, eles já tinham vivenciado sinais, eles já tinham visto a grandeza do Senhor, aquilo que Deus poderia fazer. Enquanto o Senhor ele atacava o Egito, o povo de Israel era guardado pelo Senhor. E Deus livrava eles das pragas, das tragédias e cuidava deles. Porém, mesmo diante a tudo que eles já tinham visto e vivido, eles ainda ficaram olhando para o lugar que Deus já tinha tirado eles. Quando algum problema aparecia durante a trajetória, eles falavam que era melhor ter ficado no Egito. Eles preferiam aquele lugar porque por mais que eles sofressem, ainda assim era um lugar confortável, pois tinha água e tinha comida. E hoje o Senhor ele traz um ensinamento para nós através dessa palavra. Sair da zona de conforto é necessário para que possamos viver o novo de Deus. Não podemos querer ficar voltando para onde Deus já nos tirou. Não podemos ficar olhando para trás. Ciclos precisam ser encerrados. Nós precisamos estar dispostos a sair da zona de conforto. Precisamos confiar no Senhor, na direção do Senhor. Precisamos confiar que o Senhor está conosco e nada vai nos faltar quando estamos caminhando em obediência, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos confiar na palavra dele, porque por mais que a gente chegue no deserto, ele não solta a nossa mão. Ele cuida de nós, ele direciona, ele dá os alimentos necessários, ele não deixa nada nos faltar. E os nossos olhos precisam estar fixos nele. E às vezes a gente pensa assim, mas a gente tem ouvido tanta palavra do novo de Deus, mas a minha vida é só luta, é só desafio. Mas às vezes sair da zona de conforto, o novo de Deus tem te levado a caminhar durante o deserto. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Mesmo caminhando durante o deserto, o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor realizou grandes feitos na vida deles. O Senhor preparou maná, o Senhor preparou tudo para aquele povo. E assim é conosco. Muitas das
das vezes, quando estamos dentro do deserto, nós precisamos entender que o Senhor não solta a nossa mão, que o Senhor não nos deixa de nos alimentar, de cuidar de nós. Ele está conosco todo o tempo, porque assim como nós vemos na palavra de Deus, assim é na nossa vida. O deserto não é lugar de morada, o deserto somente é lugar de passagem. Então, para a gente conseguir viver esse novo do Senhor para a nossa vida, nós temos que permitir que Ele conduza, que Ele nos tire da zona de conforto. E muitas das vezes nós seremos levados a desertos, mas em todo deserto o Senhor estará conosco e nós sairemos do deserto testemunhando. Porque com mais ensinamento, com mais experiência e o deserto, ele nos faz aprender, ele nos molda, ele nos transforma e ele nos faz nos aproximar ainda mais do Senhor. Porque, às vezes, muitas das vezes, fora do deserto, dentro da nossa zona de conforto, a gente se acomoda. A gente não busca o Senhor como deveria, a gente não lê, a gente não ora, a gente não jejua. Então, a gente tá ali dentro da nossa zona de conforto e tá tudo bem. Só que o Senhor tem falado, ei, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti, eu quero te levar para um lugar novo, eu quero proporcionar coisas novas na sua vida, eu tenho mais para te entregar, eu tenho mais para você. E dentro disso nós precisamos entender que nós sim passaremos por deserto, nós sim passaremos por dificuldade, assim como Jesus passou. Jesus, ele morreu com cicatrizes, ele estava sofrendo, ele sofreu por nós, ele morreu por nós. E nós também iremos passar por momentos difíceis, mas a nossa garantia é que o Senhor não solta a nossa mão. A nossa garantia é que o Senhor, ele está conosco todo o tempo. Então o deserto é só lugar de passagem e para a gente viver o novo do Senhor, a gente tem que confiar, a gente tem que olhar para o alvo, sem olhar para trás, sem ficar olhando lá para o passado. Às vezes a gente está passando por algum momento, a gente fala assim, tá bom, Senhor, eu estou pronta para viver algo novo. E assim que Deus começa a te levar para algo novo, você fica olhando para trás, ai, mas lá atrás era tão fácil, lá atrás parece que não era tanta luta, lá atrás parece que não eram esses desafios, parece que não era tão difícil. Mas o Senhor fala, ei, eu tô contigo, porque se preocupar com as coisas, porque se preocupar tanto com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, se é eu que estou contigo, porque se preocupar tanto com as coisas do mundo, se eu não solto a sua mão. Então é necessário que a gente fique os nossos olhos no Senhor, sem olhar para o passado, sem olhar para o que já foi. Permita que o Senhor, ele renove a sua vida. Permita que o Senhor te ajude a encerrar ciclos. Permita que o passado não fique mais, assombrando a sua vida. Todas as vezes que você vai viver algo novo do Senhor, o passado volta. Mas por que o passado volta? Para nos aprisionar nele. Porque é isso que Satanás, ele quer fazer, nos aprisionar no nosso passado. Porque daí a gente não consegue viver o novo de Deus. A gente fica preso no passado, e daí a gente não consegue viver as coisas que o Senhor tem para nós, seja as bênçãos, seja o deserto, a gente não consegue viver, porque a gente está só no passado, e daí a gente acaba entrando numa prisão, e a gente fica revivendo aquilo, e não consegue permitir viver o novo. E hoje o Senhor nos diz, ei, eu quero fazer algo novo, eu tenho algo novo para sua vida, em nome de Jesus, que toda corrente que tenta aprisionar você no passado, que seja caída agora no poder do nome de Jesus, porque Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo, Deus tem mais para nós. Nós somos filhos amados, o Senhor não nos abandona, assim como Ele não abandonou aquele povo no deserto em nenhum momento, o Senhor não nos abandona. Ele dá estratégia, Ele dá direção, Ele dá direcionamento, mas nós precisamos estar com os olhos fixos somente no Senhor. O passado não é nosso lugar. O passado precisa virar testemunho. O passado já foi, agora nós precisamos viver o novo. Nós precisamos permitir que o Senhor nos renove, nos mostre o caminho certo. O passado não é nosso lugar mais. Às vezes Deus está te tirando da zona de conforto, colocando coisas novas em sua vida. E você está falando, ai, eu não tinha que me preocupar com isso antes. Quando eu estava naquele lugar era tão mais confortável. Parece que era mais fácil. Nós precisamos entender que se a gente escolher ficar olhando lá atrás, se a gente escolher ficar aprisionada no nosso passado, ficar na nossa zona de conforto, nada vai mudar na nossa vida. Vai ano, vem ano, a gente vai estar sempre igual. Nada vai mudar, as estações não vão mudar, a gente não vai ser pessoas com frutos novos, a gente vai estar igual, porque a gente se aprisionou no passado e a gente não está permitindo Deus fazer algo novo sobre nós. Então a nossa estação fica ali, a mesma. A gente não consegue frutificar no Senhor, a gente não dá novos frutos, a gente não consegue lançar novas sementes.
a gente fica igual, vai ano, passa ano, a nossa vida tá igual, tá estagnada. Então a gente precisa permitir que o Senhor rompa, em nome de Jesus, todo esse passado que tenta nos aprisionar e permitir que o Senhor nos conduza a águas novas, nos conduza a uma estação nova, nos conduza ao novo do Senhor. A pastora Viviane ministrou uma frase esses dias que diz assim, ó: alguns desconfortos de Deus parecem perdas, mas na verdade é o Senhor nos empurrando para algo novo. Às vezes você pensa, eu tô perdendo, eu tô aqui perdendo, eu tô aqui me humilhando, mas aí deixa eu te falar, aquilo que as pessoas aplaudem na terra não é o que o céu aplaude. Aquilo que o céu aplaude não é o que as pessoas vão aplaudir. Então deixa Deus fazer, deixa Deus te renovar, deixa Deus mudar as pessoas da sua mesa, que muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos mudar de mesa. Deixa Deus redirecionar os seus relacionamentos, deixa Deus fazer, porque aquilo que muitas das vezes você acha que é perda, é Deus te empurrando para viver algo novo, para viver o novo que Ele tem para sua vida. Não queira voltar para o lugar que Deus já te tirou. Sair da zona de conforto dá sim um desconforto, nos dá medo, nos desafia e às vezes é difícil, mas é necessário. E quem nos sustenta e nos renova é o Senhor. Não tem com que a gente se preocupar. Seja no deserto, seja numa estação nova, seja no dia de bênção, não tem com que a gente se preocupar, porque é o nosso Pai que cuida de tudo. A gente só precisa confiar. A gente só precisa confiar, sem olhar e falar assim, Senhor, mas lá no Egito eu tinha água, eu tinha panelas de comida, mas ei, o Senhor, Ele quer te dar maná, Ele quer te dar muito mais, o Senhor tem muito mais para você. Então é permitir que o Senhor nos conduza a um lugar novo, para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor nos sustenta, Ele vai nos renovar, Ele vai iluminar o caminho, Ele vai mandar maná, Ele vai nos fortalecer, porque todos os dias o Senhor nos fortalece, todos os dias o Senhor nos renova. E glória a Deus por isso. Pode estar o pior dia que for, mas você vai ver que você vai ter uma força sobre você sobrenatural. E essa força vem do Senhor. Porque se dependesse da nossa carne, se dependesse de nós mesmas, a gente já tinha entregado, né, a nossa vida para a luta, entregado a nossa vida para a depressão, entregado a nossa vida. Mas a gente vê o Senhor nos sustentando, nos renovando, nos dando força, nos fortalecendo, dando estratégia nova, dando um alimento novo. Nós vemos o Senhor fazendo quando nós nos permitirmos viver essa nova estação, o novo do Senhor. Quando nós confiamos somente nele, sem ficar olhando lá para trás. Deus tinha algo novo para aquele povo, uma nova história. E Deus tem algo novo para mim e para você. Deus tem muito mais para vivermos, mas e para isso nós precisamos estar ligadas aos céus. Precisamos permitir que Ele nos tire da zona de conforto e precisamos avançar olhando somente para o Senhor. As pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Mas é um novo tempo de Deus para a nossa vida. Se for preciso, recomece quantas vezes for necessária, mas recomece com o Senhor. Não aceite permanecer na zona de conforto. Não aceite que Satanás ele tenta te aprisionar lá no seu passado. Todas as vezes que você estiver vivendo algo novo do Senhor e o seu passado tentar te paralisar, fala assim, ei, Satanás, eu não tô mais lá, eu não sou mais aquela pessoa, eu não tô mais no meu passado, agora eu estou vivendo algo novo, eu estou habilitada pelo Senhor para viver algo novo, eu estou habilitado pelo Senhor para viver algo novo, eu não moro no meu passado, eu não sou o meu passado, eu não sou o que as pessoas dizem de mim, o que falam de mim, eu sou o que o Senhor diz quem eu sou, e isso basta para nós. Isso é tudo que a gente precisa, saber quem somos em Cristo Jesus, quem somos no Senhor, é somente isso que basta, e olhar confiando no Senhor, porque muitas das vezes viver uma nova estação, viver o novo de Deus vai desagradar a terra, vai desagradar as pessoas, mas glória a Deus por isso, continue olhando para o alvo, continue olhando para Cristo, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor que te justifica, é o Senhor que te renova, é o Senhor, é só o Senhor, então confie, não olhe para trás, não olhe para os lados, você tem um Pai que está com você, você tem um Pai que te sustenta e nós só precisamos da presença do Pai, nós só precisamos do Pai, do abraço do Pai, do conselho do Pai, nós só precisamos do Senhor. E para sermos filhos frutíficos, precisamos estar alinhados com os céus, obedecendo, renunciando, seguindo ao Senhor, confiando e permitindo que Deus nos tire da zona de conforto. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós, os propósitos dele para nós, em nome de Jesus. Vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
E algumas coisas nós não vamos colher na terra, mas nós vamos colher lá no céu. Lá no céu nós vamos colher muitas coisas, porque o Senhor tem uma mesa para nós. Ele já tem tudo preparado para nós. Então, muitas das coisas que a gente plantar aqui, a gente vai colher lá na glória, ao lado do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Pai. Espírito Santo, obrigada, Senhor Jesus. Quem tem pedido de oração, manda aqui os pedidos de oração para a gente estar orando em nome de Jesus. A gente também esteja sensível ao Senhor, se posicione em oração por essas pessoas. Que a gente não fique só pensando em nós, mas que a gente também possa se colocar no lugar do outro, orar pelo outro em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor maravilhoso, Deus, Pai querido, Pai Santo, obrigada pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Senhor Jesus, que essa palavra, Pai querido, Pai amado, venha sobre o nosso coração, Pai, e que possamos entender que nós não somos, Pai querido, mais aquilo que as pessoas dizem de nós. Senhor, que possamos entender que nós não moramos no nosso passado, que não estamos mais lá. Pai, em nome de Jesus, nos tire da zona de conforto, nos leve, Pai querido, Pai Santo, para algo novo, para um lugar novo, para uma nova estação. Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai querido, Pai amado, algo novo. Nós queremos, Senhor Jesus, mais da Tua presença. Nos direcione, Pai querido, nos fortaleça, nos renove, nos dê direção, Pai, destrava os nossos ouvidos espirituais para que possamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Mesmo no deserto, Senhor, nós sabemos que o Senhor não solta a nossa mão, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos renova, que o Senhor está conosco. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, nós Te louvamos pela Tua presença, nós Te louvamos e nós Te amamos, Senhor Jesus. Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés nessa noite. Senhor, nós queremos mais de Ti, nós temos fome e sede da Tua presença. Nós não queremos ficar no raso, nós não queremos ficar correndo atrás do vento, Senhor. Tira, Senhor, os nossos olhos do mundo, Pai, e fixa os nossos olhos, Pai querido, Pai amado, somente nos céus, Pai. Nos esvazia, Senhor, de nós mesmos e nos encha, Senhor, com a Tua presença, com a Tua graça, Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos de oração. Senhor, mesmo que a gente não coloque os nomes aqui, o Senhor sabe, Pai. Pai, o Senhor contempla cada pedido de oração nesta noite. Senhor, visita os hospitais, Pai querido, as UTIs neonatal, as UTIs, Senhor Jesus, os leitos, os quartos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão enfermos, Pai querido, nós oramos agora e nós clamamos, Senhor Jesus, bálsamo de cura sobre a vida dos Teus filhos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a última palavra vem do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e nós oramos agora para o médico dos médicos, Senhor. Traga cura, Senhor Jesus, em nome de Jesus, traga cura, Senhor, sobre os Teus filhos. Cura na saúde, Senhor Jesus, renova os Teus filhos nessa noite. Visita, Senhor, os lares, visita, Senhor Jesus, os hospitais agora, em nome de Jesus. Nós cremos naquilo que só o Senhor pode fazer, porque é só o Senhor que pode trazer cura, só o Senhor que pode trazer renovo, é só o Senhor que pode mudar os diagnósticos, Pai. E nós cremos, Senhor, nós cremos em Ti. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor Jesus, uma semana cheia da Tua presença. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá direção, Senhor Jesus. Mostra o caminho, Senhor, que devemos andar. Alinha a nossa vida com a Tua vontade, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós Te amamos, não somos nada sem o Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. A nossa casa, a nossa família. Nós entregamos os pedidos de oração. Nós entregamos a nossa semana, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu desejo uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, que o Senhor, Ele renove cada um, que o Senhor, Ele venha envolvê-los no abraço de amor, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento e que o Senhor esteja com cada um, que seja uma semana de esperança, uma semana de alegria, uma semana de vitória e que possamos estar sensíveis à voz do Senhor e entender que só precisamos dEle, que a graça nos basta e que Ele não deixa faltar nada, que Ele não solta a nossa mão. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada.